Durante décadas, Estados Unidos e Rússia estiveram em lados opostos do tabuleiro geopolítico, disputando influência, território e poder. Mas agora, algo inesperado está acontecendo. Um possível acordo entre essas duas superpotências. O que está por trás dessa mudança? E quais serão as consequências para o mundo? O aumento dos preços do gás e do petróleo nos últimos anos foi causado por uma combinação de fatores geopolíticos, econômicos e estruturais no mercado global de energia, como a guerra na Ucrânia e sanções à Rússia. A guerra na Ucrânia e as avaliações impostas à Rússia transformaram radicalmente o cenário geopolítico e econômico global. Desde a invasão russa em fevereiro de 2022, os países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos e pela União Europeia, implementaram avaliações severas contra Moscou, restringindo suas exportações de petróleo, gás natural e outras commodities essenciais. A Rússia, que antes fornecia grande parte da energia consumida na Europa, viu seus mercados reduzidos, forçando os países europeus a procurar alternativas mais caras e instáveis, como o gás liquefeito dos Estados Unidos e o petróleo do Oriente Médio. Essa mudança gerou uma crise energética, elevando os preços do petróleo e do gás em níveis históricos e impactando diretamente a inflação global. Além disso, a guerra provocou instabilidade nos mercados financeiros e de alimentos, já que tanto a Rússia quanto a Ucrânia são grandes exportadores de trigo e fertilizantes. O conflito se estende além do campo de batalha, tornando-se um fator-chave na economia mundial e redefinindo alianças estratégicas, enquanto o mundo observa os desdobramentos de um impasse que não existe. A recuperação pós-pandemia desencadeou uma onda de impactos econômicos e sociais que ainda reverberam no mundo inteiro. Após meses de bloqueios, restrições de viagens e paralisações industriais, a retomada das atividades gerou uma explosão na demanda por bens, serviços e energia, pegando muitas cadeias de suprimentos despreparadas. O setor de petróleo e gás, por exemplo, sofreu um choque significativo. Durante uma pandemia, uma baixa demanda levou a cortes na produção, e quando a economia global começou a se recuperar rapidamente, a produção não conseguiu acompanhar o ritmo, resultando em preços elevados. Além disso, os estímulos econômicos massivos aplicados pelos governos para reaquecer suas economias contribuíram para a inflação, encarecendo ainda mais os custos de vida. O setor logístico também enfrentou desafios severos, com escassez de contêineres, portos congestionados e falta de mão de obra comprometida, o que gerou atrasos na entrega de produtos essenciais. Esse cenário, somado a uma mudança no comportamento de consumo e ao aumento da digitalização, redefiniu padrões econômicos, tornando a recuperação pós-pandemia um processo turbulento e imprevisível, com consequências que ainda moldam o cenário global. O aumento da demanda na Ásia é impulsionado pelo crescimento acelerado de grandes economias como China, Índia, Japão e Coreia do Sul, que juntas representam uma parcela significativa do consumo global de energia e commodities. A China, localizada no leste asiático, é a maior importadora de petróleo do mundo e tem expandido suas necessidades energéticas para sustentar sua gigantesca indústria e urbanização acelerada. Já a Índia, no sul da Ásia, tem uma população crescente e uma economia em expansão, impulsionando a demanda por combustíveis fósseis e eletricidade. No Japão e na Coreia do Sul, as potências industriais do Nordeste Asiático dependem fortemente da importação de gás natural liquefeito, GNL, para alimentar suas fábricas e redes elétricas. Além disso, países do Sudeste Asiático, como Indonésia, Vietnã e Tailândia, estão registrando um crescimento econômico significativo, aumentando a necessidade de infraestrutura energética. Esse crescimento regional pressionou o mercado global de petróleo e gás, elevando os preços e intensificando a disputa por fontes de energia, especialmente em meio às geopolíticas que afetam. Em fevereiro de 2025, o presidente Donald Trump anunciou negociações de paz com o presidente russo Vladimir Putin em relação ao conflito na Ucrânia. Após uma conversa telefônica de 90 minutos,
Trump afirmou que as conversas para encerrar a guerra começariam imediatamente. No entanto, os líderes europeus expressaram preocupações, alertando que soluções rápidas podem resultar em acordos desfavoráveis para a Ucrânia. A chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, enfatizou que consertos rápidos são apenas acordos sujos, apresentando receitas de que tais negociações podem comprometer a integridade territorial ucraniana. Além disso, Trump sugeriu a possibilidade de conversas sobre desarmamento nuclear com a Rússia e a China, argumentando que os recursos destinados aos arsenais nucleares poderiam ser melhor utilizados em outras áreas. Essas iniciativas refletem uma abordagem diplomática direta de Trump em relação a Moscou, gerando debates sobre as possíveis implicações para a segurança global e a soberania da Ucrânia. Caso os Estados Unidos cheguem a um acordo com a Rússia, a economia global poderia se beneficiar de diversas maneiras, especialmente considerando os pontos geográficos e estratégicos que ambos os países representam. A Rússia, com a sua vasta extensão territorial e abundância de recursos naturais, é um dos maiores fornecedores de petróleo, gás natural e metais essenciais, como o níquel e o alumínio, fundamentais para a indústria global, incluindo a produção de baterias e eletrônicos. Com a normalização das relações comerciais e o fim das avaliações, o fornecimento desses recursos seria mais estável, o que poderia reduzir os preços de energia e materiais-primas no mercado internacional. Geograficamente, a Rússia está localizada em uma posição estratégica entre a Europa e a Ásia, sendo um ponto-chave para rotas comerciais, como o Corredor do Norte e a Ponte Terrestre da Eurásia, o que facilitaria a conexão entre os mercados europeus e asiáticos. Além disso, a melhoria das relações pode incentivar investimentos em infraestrutura e em novos projetos de transporte transcontinental, como ferrovias e gasodutos, criando novos fluxos comerciais. O fortalecimento dessas rotas comerciais também poderia gerar economias emergentes, especialmente na região da Ásia Central e na Europa Oriental. Se esse acordo realmente se concretizar, o mundo pode estar à beira de uma grande mudança geopolítica, com impactos que vão desde a economia global até a segurança internacional. A redução das pressões entre os Estados Unidos e a Rússia pode significar a ruptura das avaliações, a queda nos preços da energia e uma nova dinâmica nas relações internacionais. No entanto, a grande questão é: essa negociação representa uma paz rigorosa ou apenas uma estratégia estratégica temporária? O equilíbrio de poder pode ser redefinido e países como a China e a União Europeia precisarão reposicionar suas políticas para se adaptarem a esse novo cenário. Seja como for, o desfecho dessas negociações pode moldar o futuro do mundo pelos próximos anos.